Olá, tudo bem, meus caros? Aqui é o Evandro Carlos, contador da Múltiplos Contábil. Hoje eu venho falar sobre as principais dúvidas sobre a abertura de empresa do ramo de psicologia, ok? O que vai ser falado nessa apresentação? A constituição jurídica, a tributação, o que é a fator R, simulação do fator R de tributação e o processo de abertura, as principais informações, ok? Vamos lá. O que é constituição jurídica, né? A constituição jurídica você escolhe qual tipo de empresa que você vai querer abrir a empresa, tá? Isso é perante o Código Civil. Você pode ser empresário individual ou uma sociedade limitada ou sociedade unipessoal, tá? Vamos lá. O que é um empresário individual? É apenas um sócio e ele tem uma responsabilidade ilimitada, tá? E uma sociedade limitada ou sociedade unipessoal, que é apenas um sócio, é quando você tem a responsabilidade limitada, tá? Qual é a diferença do empresário individual e da limitada? O patrimônio da pessoa física fica separado do patrimônio da empresa. Assim, no caso de algum problema futuro com falência, os bens pessoais não serão utilizados para quitar qualquer dívida da empresa, tá? Ou seja, como se fala responsabilidade ilimitada, o seu patrimônio da pessoa física pode ser afetado. E a responsabilidade limitada, a responsabilidade é limitada ao capital social da empresa. Se der algum problema de falência, os bens da pessoa física não afeta. Tá, ok? Porte da empresa. O que é o porte da empresa? O porte da empresa define o faturamento dela, ok? Microempresa ME é quando o faturamento é até 360 mil ano, ok? Empresa de pequeno porte é quando o faturamento até 4,8 milhões por ano, perfeito? Vamos falar sobre a tributação. A tributação, o KNAI de atividade de psicologia, ele pode ser do Simples Nacional, tá? Que é um regime tributário, tá, ok? Que é o mais vantajoso, tá? Pode ser do Simples Nacional e do lucro presumido, mas no lucro presumido a tributação é maior. Então vamos somente abordar sobre o Simples Nacional, ok? Então, essa atividade está no anexo, pode ser do Simples Nacional e está enquadrado no fator R. Esse fator R eu vou te explicar logo à frente, tá? E também esse KNAI não pode ser do MEI. Por quê? Porque é uma atividade regulamentada, ou seja, é um profissional que é regulamentado, tem um conselho por trás, então ele não pode se enquadrar no MEI, ok? O que é fator R? Tá? Então vou te passar aqui o conceito do fator R. O fator R é um benefício tributário oferecido para atividades do anexo 5 do Simples Nacional, trazendo redução da carga tributária e podendo a empresa ser tributada pela alíquota do anexo 3 do Simples Nacional. O cálculo realizado para concessão do benefício é feito sobre os últimos 12 meses acumulados do custo da folha de pagamento e é dividido contra o faturamento acumulado, ou seja, ele pega o seu custo de folha de pagamento dos 12 últimos meses e é dividido com o faturamento acumulado também dos 12 últimos meses. Se essa divisão, o fator R, ficar igual ou superior a 28%, você tem esse benefício da redução do imposto, ou seja, em vez de você ser tributado pelo anexo 5, você será tributado pelo anexo 3, perfeito? Aqui um exemplo prático sobre o fator R do cálculo dele, tá bom? Por exemplo, anexo 5, tá? A folha de pagamento acumulada, né, dos 12 últimos meses foi de 50 mil reais. E o seu faturamento acumulado foi de 300 mil reais.
Então, para saber se você é tributado pelo anexo 5 ou pelo anexo 3, é feito esse cálculo do fator R. É pego a folha de pagamento acumulada e é dividido pelo faturamento. Então, o fator deu 0,17, ou seja, você vai ser tributado pelo anexo 5. Por quê? Porque o fator ficou inferior a 0,28, perfeito? Então, se você tivesse uma receita no mês de R$10.000, ia ser tributado pelo anexo 5 e você pagaria esse valor aqui de imposto do Simples Nacional, perfeito? Agora vamos no caso, quando o fator R dá acima de 28%, de 0,28, né, ou 28%. A folha de pagamento acumulada foi de R$50.000, o faturamento acumulado foi de R$170.000, perfeito? Então, o fator é feito essa divisão, né? E achamos o fator 0,29, perfeito? Nesse caso, você vai ser enquadrado no anexo 3 e você vai ter uma carga tributária menor, tá? Ou seja, se você tiver um faturamento de R$10.000 no mês, a tributação será de 6% e você pagará esse valor sobre o imposto, perfeito? O que é o anexo 5? Tá? O anexo 5 é uma tabela do Simples Nacional que é feita, né? que é aplicada para atividades regulamentadas. Tá? No caso, para psicólogo, a tabela principal, né, que é aplicada é anexo 5. Tá? A alíquota inicial ela começa em 15,5%, tá? E o imposto que se paga pela essa atividade mensal, né, será em cima do faturamento bruto. Se você fatura R$10.000, vai aplicar essa alíquota de 15,5%, que deverá ser paga no mês seguinte. Tá? Para a definição da faixa tributária da alíquota, é verificado também o faturamento acumulado dos 2 últimos meses. Se o faturamento acumulado for de até 180 mil, a alíquota será de 15,5%. Ok? Se sua alíquota for maior se o faturamento acumulado passar de R$180.000, você vai para a segunda tabela, para a segunda faixa. Em vez de pagar 15,5%, o seu imposto é de 18%. E assim vai seguindo. Conforme você vai aumentando o seu faturamento acumulado, aumenta também a alíquota do imposto. Perfeito? Aqui uma simulação do anexo 5 para poder reforçar o que a gente falou, tá? No caso do faturamento for de R$10.000, né, o imposto a recolher do DAS será de 1.550, tá? Então eu pego o faturamento e aplico a alíquota do imposto, tá? Então, e se você tira o Prolabore, ou seja, o Prolabore é obrigatório para empresas que tenham receitas, que tenham lucro, a retirada do Prolabore é obrigatório. O que seria o Prolabore? Seria o seu salário, tá? Que você recolhe o seu INSS, IR, enfim, tá? E se o seu Prolabore for de R$1.500, o INSS é fixo de 11%, né? Então, o valor do INSS será de 1,65, né, para você recolher. Então, no mês que você tem de imposto, o Simples Nacional, né, esse valor, mais o INSS. Então, o total de imposto pago na operação será esse valor, perfeito? Aqui para poder reforçar do cálculo do fator R. Por exemplo, em julho eu tive uma folha mensal de 2.800, perfeito? E o faturamento mensal foi de R$15.000. Eu não tenho faturamento acumulado nem folha acumulada, então meu fator deu 0,18, ou seja, vou ser tributado pelo anexo 5. No mês seguinte, minha folha mensal foi de 2.800, meu faturamento mensal foi de R$5.000. E aí eu vou achar o fator R, então ele vai pegar o faturamento acumulado dos meses anteriores, tá? Então eu tenho o faturamento acumulado, essa folha acumulado, e mais
o faturamento acumulado, referente ao mês anterior. Então, ainda permanece no anexo 5. Mas, no mês de setembro, eu tive essa despesa com salário e eu tive esse faturamento, perfeito? Aí, para poder achar o fator R, é feito o faturamento acumulado, que deu 5.600, que é a soma desses 2 meses, mais o faturamento acumulado, que também é a soma dos últimos meses. Então, aqui o fator R deu 0,28, ou seja, aqui você tem um benefício da redução do imposto. E agora eu vou te apresentar sobre o anexo 3, né, que eu estava te comentando. Se o seu fator R for igual ao superior a 0,28, você é tributado pelo anexo 3. O anexo 3 é um imposto, né? Também é feito em cima do faturamento, mas ele é uma carga menor, ele é um imposto menor. Se você faturar até R$180 mil, você vai ter uma carga tributária de 6%. Lembra que no anexo 5 você paga 5,5% e aqui você vai pagar 6%, ou seja, é um bom benefício. Então tem uma redução do imposto relevante aí, tá? E aqui tipo assim, uma simulação, né, do faturamento, né, sobre R$10 mil, você vai pagar R$10 mil de imposto, né, de faturamento. Então você vai pagar 6% de imposto, R$600, e o Prolabore também é fixo, está de 11%, né? Então sua carga tributária no mês será esse valor, bem menor do que o do anexo 5, tá? Então às vezes é bom fazer esse planejamento, né, da folha para poder ter esse benefício do anexo 6, ter uma redução de imposto, tá? E agora vamos falar sobre o processo de abertura do ramo de psicologia, tá? Como que é os processos, tá? O que precisa? Primeiro, são os documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de endereço, espelho do PTU, todos os documentos principais do empresário e também o CRP, tá? Como é feita a primeira etapa? A elaboração do contrato social e dos requerimentos. Então a gente pega todas as informações, faz o contrato social, faz todos os requerimentos, né? Precisa ser feito de início. Depois disso feito, a gente faz um pedido de viabilidade junto à prefeitura, né? A gente coloca as informações junto à prefeitura e para poder verificar se é permitida a atividade no local, enfim, tá? Depois disso aprovado, a gente faz o pedido junto à Receita, o pedido do CNPJ. Após de aprovado isso, a gente pega o processo e registra junto à junta comercial, né, que é feito o registro de fato da empresa, né? Depois disso aprovado, aí sim o CNPJ fica ativo, tá? Após disso, a gente faz o registro no município para poder tirar a inscrição municipal, a licença de funcionamento e também a liberação da emissão da nota fiscal de serviço, tá? Após tudo isso feito, a gente feito também, é obrigatório o registro da empresa junto ao CRP, ok? Esse registro é obrigatório para as empresas e deve ser feito após que você abre o CNPJ. Corrente, tem anuidade do CRP? Sim. Se a empresa foi constituída pela natureza jurídica como sociedade limitada ou unipessoal, terá uma anuidade, ou seja, você pagará o CRP da pessoa física, certo? E a anuidade da pessoa jurídica, você vai pagar 2 anuidades. Porém, se for empresário individual, você não pagará anuidade pela pessoa jurídica, somente pela pessoa física, tá? E nesse caso você somente paga a taxa de inscrição, né? O processo de inscrição junto ao CRP, perfeito? Estamos à disposição, tá? Qualquer dúvida que tiver, aqui foi só um resumo bem prático, tá? Se tiver uma dúvida particular ou específica, pode procurar a gente, aqui no post também fala mais sobre esse assunto e estamos à disposição.